Olá, queridos irmãos e irmãs, hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o meu testemunho vocacional, como eu cheguei a ser padre, como tudo começou, quem é a minha família, onde eu estou trabalhando atualmente, por onde eu passei, enfim, quero partilhar um pouco com vocês nesse vídeo sobre o meu testemunho vocacional. Então fique nesse vídeo até o fim que você vai conhecer um pouco mais da minha história e como surgiu o Padre Marcos. Eu me chamo Marcos da Cruz de Freitas, sou filho de Denis Damasceno de Freitas e Maria de Nazaré Marques da Cruz. Meus pais são casados, tanto no civil como também no religioso, e nós somos 3 filhos. Tenho o meu irmão mais velho, que se chama Raimundo Nonato, mais conhecido como Nato, que foi fruto de um primeiro relacionamento da minha mãe. Depois vem eu, que sou o segundo filho, e depois vem a minha irmã caçula, que se chama Denise. Então nós somos 3 irmãos, são os 3 filhos de Maria de Nazaré e também Denis Damasceno. E os meus pais vivem atualmente numa localidade chamada Ajó, que faz parte da zona rural de Cametá, muito embora não fique tão distante da cidade de Cametá. E aqui já aproveito para dizer, para confirmar, da onde eu sou. Eu sou natural da cidade de Cametá, mas atualmente os meus pais moram em uma localidade chamada Ajó, na estrada, na área ali, naquela parte que vai para Transcametá. O meu chamado para ser padre, na verdade, eu vejo que começou muito cedo, né? Olhando assim, refletindo sobre a minha vida vocacional, sobre a minha infância, né? Olhando para todo o meu passado, de como Deus também vai falando no meu passado, na minha história, eu vejo que tudo começou muito cedo. Eu me lembro que a vida do padre, a vida religiosa sempre me atraiu, sabe? Eu sempre tive um grande apreço, uma grande admiração pela igreja, pelas coisas sagradas. Eu nunca tive proximidade com algum padre na minha infância ou na minha adolescência. Na verdade, eu já tive envolvimento com os padres quando eu ingressei no seminário. Então, antes disso, eu não tive proximidade nenhuma com nenhum padre, ou seja, eu não fui coroinha, eu não era de estar na casa paroquial, enfim, sabe? Essa proximidade que alguns jovens têm ou tiveram até mesmo antes de serem padres, eu não tive nenhum. Mas só pelo fato de ver o padre celebrar missa, né, de ver toda aquela solenidade que os padres faziam, enfim, dessa própria realidade espiritual, isso sempre me atraiu muito. Eu me recordo quando eu era criança, e aqui a mamãe talvez com o papai não deve saber disso, mas eu acho que a minha irmã talvez se lembre porque ela era criança, mas eu me lembro que eu usava do lençol de casa, do lençol da cama, como se fosse a minha batina, né? A minha túnica, a minha casula, ainda de uma forma muito inocente, sabe? Sem saber o que era o nome daquilo ali, mas eu me lembro que eu colocava em cima de mim e colocava as mãos aqui, olhava no espelho, ver se estava certo, né? Mas assim, de uma forma muito mesmo inocente, né? Me recordo que também eu pegava às vezes o barro, a argila e tecia os santos da minha capelinha, e a minha capelinha ali era no quintal de casa, era uma casa, era tipo um depósito que tinha no quintal de casa. Eu não me recordo se era a casinha do cachorro, que a gente já não tinha cachorro, mas eu me recordo que tinha uma casinha no fundo do quintal e ali para mim era a minha capela, sabe? Era a minha igreja. E eu me recordo que eu fazia ali as esculturas dos santos, né? As imagens dos santos, de Nossa Senhora, fazia crucifixo e levava para ali, ornamentava, colocava flores, né? Então eu já via a partir daí também os sinais de Deus na minha vida, os sinais de Deus na minha caminhada. Recordo também que um santo que me atraía muito, né? E que até hoje também me chama muita atenção é São Francisco de Assis, né? Eu sempre tive uma admiração muito grande por São Francisco de Assis.
também eu acredito que junto com São Francisco de Assis, São Benedito, porque era o padroeiro da comunidade que eu fazia parte, que atualmente é a Igreja Matriz de Santa Maria. Lá nessa igreja eu fui batizado, lá nessa igreja eu fiz primeiro Eucaristia, e nessa igreja também eu fui pela primeira vez trabalhar depois quando eu saí do seminário. Quando eu saí do seminário, eu fui trabalhar então na paróquia de Santa Maria, que ainda até então não era paróquia, né? Eu participei da elevação da paróquia de Santa Maria, que era a área pastoral Padre Geraldinho, e que depois passou-se a se chamar paróquia de Santa Maria. Então, eu saí do seminário e fui trabalhar na minha paróquia, naquilo que iria ser a minha paróquia, né? Então, Deus é interessante que Deus ele vai desenhando, né, toda a minha história, toda a minha vida, e eu contemplo hoje o carinho de Deus em tudo aquilo que eu fui vivendo. Esse desejo de ser padre, esse desejo que eu via dentro da minha criancice, da minha adolescência, só foi exatamente tomar forma com o tempo. Na verdade, depois da primeira Eucaristia, eu me recordo que eu deixei um pouco de participar da missa, da comunidade, da igreja, sabe? Fiquei assim um tempo assim afastado, né? Não participava com tanto entusiasmo. Enfim, ia poucas vezes. E depois, quando a minha família se mudou da cidade de Cametá para a localidade do Ajó, onde nós começamos a morar, aí sim voltou esse desejo de ser padre. Eu ali na comunidade de Menino Jesus, na localidade de Ajó, eu comecei a participar das atividades da comunidade, comecei a ajudar na liturgia, a ajudar nos cantos também, né? E ali, durante o período de mais ou menos um ano, foi o tempo suficiente para Deus reacender em mim o desejo de ser padre, para Deus exatamente fazer com que gerasse novamente aquele desejo pelo sacerdócio. Foi o tempo em que eu, então, procurei o meu padre, o padre responsável, que naquela época era a área pastoral, não era paróquia, né? Era a área pastoral Padre Geraldinho, que era responsável até então o padre Silvio Teixeira. Procurei o padre Silvio, falei do meu desejo de querer ser padre, perguntei para ele como é que era que fazia, etc. E ele começou então assim a me indicar para o que eu devia fazer, né? Pediu para procurar o padre Raimundo Nonato, ou o padre Nonato, que até então era o reitor do seminário menor em Cametá, seminário Padre Josinho, pediu para conversar com ele. E eu fui por 3 vezes, na verdade, tentar conversar com o padre Nonato, né? E primeira vez fui lá, ele não estava, a segunda vez eu fui, não estava. E eu disse para o Senhor, né? Eu sou meio assim, sabe? Eu provoco às vezes um pouco Deus. E eu disse logo para o Senhor, falei assim, olha, eu vou pela última vez. Se não tiver, não vou mais procurar nada, entendeu? Vou seguir outro rumo, né? E pela graça de Deus, né, eu consegui falar com o padre Nonato naquela oportunidade lá no seminário, nós conversamos, dialogamos, né, e eu já ingressei no seminário no ano seguinte, para fazer o propedêutico, que a gente chama, que é essa primeira etapa do caminho formativo de um padre. Então todo jovem que entra, ele vai para o seminário menor, pelo menos é o normal, vai para o seminário menor e ali estuda o que nós chamamos de propedêutico, que é essa parte da adaptação, do primeiro contato com a vida seminarística, com a vida do padre, né, com aquilo que ele irá viver. E aí, depois de ter conversado com o padre Nonato, então eu voltei para casa, falei para minha mãe, mas para o meu pai eu fiquei um pouco com medo de falar, né? Eu até disse que o padre tinha me convidado para entrar no seminário, né? Depois a minha mãe que já foi falar, não, mas é ele que quer, né? Por quê? Porque eu, assim, do meu pai, pela parte do meu pai, eu sou o único filho. Então é claro que todos os pais, é natural, eles desejam que o filho se case, que o filho tenha esposa, que o filho tenha dê netos, né? Tenha filhos, dê netos, né? Então eu percebi que meu pai queria isso, né? Não que meu pai fosse contra o sacerdócio, pelo amor de Deus. Não é exatamente isso, mas esse desejo, sabe? Que eu percebi que o meu pai
queria ter, né? Mas assim, foi algo muito tranquilo, né? Essa notícia de que o Marcos iria ser padre, né? Ia entrar no seminário. Depois o papai abraçou toda a causa, né? Me lembro muito bem. Uma frase que o papai disse quando eu fui para o seminário menor. Ele disse assim, me deu um abraço, me deu um beijo no rosto e ele disse, né? Vai, se não der certo, pode voltar, né? E eu me senti muito confiante, sabe, nisso, né? Mas ele falou isso e eu nunca mais voltei, né? Nunca mais voltei. Sim, voltei para casa dos meus pais, vou de vez em quando lá, mas né, Deus, Ele quis que eu permanecesse em outros lugares, né? E depois, então, de ter entrado no seminário, fez todo o processo, né? Vocacional, de 1 ano no seminário menor, depois foi para o seminário maior, estudar mais firmemente a formação para o presbítero, para o padre, que são, na minha época, eram 2 anos de filosofia e mais 4 anos de teologia. Então, fiquei no seminário durante o período de 7 anos. E durante esse período aí eu tive como reitor o padre José Maria, que hoje é atualmente Dom José Maria, bispo atualmente da Diocese de Abaetetuba. Era membro do nosso clero, do clero da Diocese de Cametá, e depois foi ordenado, então, assim, bispo, né, da Diocese de Abaetetuba. Depois, quando o Dom José saiu para ser ordenado bispo, estava voltando o padre Timóteo, que também durante um período de praticamente 6 meses foi ainda o meu reitor. Eu, depois de ter terminado o processo de formação para padre, eu terminei no ano de 2013. Nesse mesmo ano eu fui ordenado diácono. No dia 12 de dezembro de 2013 eu fui ordenado diácono, com 24 anos de idade. Eu esqueci de falar que eu entrei no seminário também muito jovem, eu entrei no seminário com 17 anos de idade. E me ordenei com 24 anos de idade diácono e padre também. Então, no dia 12 de dezembro de 2013 eu me ordenei diácono, juntamente com o padre Vicente e o padre Júnior, né? A gente se ordenou junto porque a gente faz parte da mesma turma, então a gente entrou juntos, praticamente juntos no seminário e se formamos também no mesmo período, então costumeiramente se ordena todo mundo junto. E quando foi no ano seguinte, eu fui enviado para a paróquia, para até então a área Padre Geraldinho, que depois veio se tornar a paróquia Santa Maria. Lá trabalhei com o padre Dielso, eu era diácono, eu colaborava com a paróquia. E ali no ano de 2014, no dia 23 de maio, eu fui ordenado presbítero, padre na Catedral de São João Batista, em Cametá, juntamente com o padre Vicente, padre Júnior, e também naquela oportunidade também era ordenado o padre Pedro como diácono. Então aconteceram essas várias ordenações e eu fui ordenado nesse dia, por isso que eu estou gravando esse vídeo também para vocês, um pouco contando a minha história, porque hoje eu faço 7 anos de padre. Hoje, dia 23 de maio de 2021, eu completo 7 anos de sacerdócio. Mas enfim, depois então de ter trabalhado na paróquia de Santa Maria, ajudei na elevação da paróquia Santa Maria, fui no ano de 2015 trabalhar na paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Oeiras do Pará, lá já ordenado padre. Fui então trabalhar com o padre Francinaldo, que era o pároco, e eu vigário. No ano de 2016, no ano seguinte, a pedido do bispo, eu fui designado a trabalhar no seminário maior, juntamente com o padre Raimundo Nonato Martins, como mestre de disciplinas do seminário maior. E nesse ano, então, de 2016, durante o primeiro semestre, eu fiquei
fazendo esse trabalho de auxiliar ali os seminaristas na questão da disciplina, da obediência, né? Eu era um tipo assim, sabe, uma pessoa que pegava assim no pé dos seminaristas, tá? Para que eles pudessem obedecer os horários, né? A participação também nas atividades, enfim. Quando foi pelo segundo semestre do ano de 2016, eu fui convidado a assumir a paróquia São José das Ilhas. Eu fui designado a trabalhar agora como pároco. Eu tinha trabalhado em duas paróquias praticamente como vigário, agora como vice-reitor, e agora, em meados do ano de 2016, fui trabalhar como pároco da paróquia São José das Ilhas, que é uma paróquia que não tem igreja matriz, não tem uma sede, vamos dizer assim, mas atende todas ali as comunidades na proximidade de Cametá e Limoeiro do Ajuru, e são em torno de umas 50 comunidades que ficam distribuídas ao longo das ilhas. Lá foi a minha primeira paróquia como pároco e para mim foi muito marcante, né? Eu acredito que para todo padre, possivelmente a sua primeira paróquia como pároco, ela é sempre muito marcante. E lá a gente pode desenvolver um trabalho extraordinário, né? Sinto muita saudade do povo dali, daquela região. Foi um trabalho muito gostoso, né? As comunidades ali são comunidades assim muito vivas, né? Claro, não é mil maravilhas, mas é uma vida missionária, sabe, que me encanta bastante ali o trabalho nas ilhas. Enfim, e lá eu fiquei mais ou menos durante o período de 3 anos na paróquia São José das Ilhas. E eu então vim para trabalhar aqui na paróquia de Santo Antônio de Pada, onde eu trabalho atualmente. Então, desde meados de 2019, mais exatamente a partir do mês de junho, se não me engano, dia 30 de junho, que eu vim para cá, para Baião, eu comecei a trabalhar e estou aqui tentando desenvolver meu trabalho, né? Porque com a pandemia as coisas estão assim um pouco difíceis, né, da gente executar com êxito, né? A pandemia tem nos impedido de muitas coisas, de ir ao encontro das pessoas, de encontro das nossas comunidades, do povo, de executar os projetos, os planos, aquilo que a gente pensa também para animar as nossas comunidades, enfim, né? Então tem sido um período assim que a gente tem tentado ser criativo para a gente trabalhar, né, na paróquia. Mas graças a Deus as coisas elas parecem estar melhorando, né? A gente está começando aos poucos a sair novamente, a ir ao encontro das comunidades, a ir ao encontro também das pessoas. E mora comigo, já ia falar para vocês que mora comigo o Padre Olegário. Padre Olegário, que é o padre mais velho da nossa diocese, não somente em idade, mas também em anos, né, de sacerdócio. Ele completou agora recentemente, se não me engano, 23 anos de padre. E eu completo agora 7 anos de padre. Então você vê uma diferença bastante grande, né, da experiência que ele tem e que eu tenho. Então, vivemos de uma forma muito tranquila. Padre Olegário é um homem muito de Deus, um homem de oração, um homem que enfim, me ajuda em muitas coisas e me ensina também muitas coisas. Então, sou muito grato a Deus pela convivência que nós temos, por aquilo que nós vivemos. E posso dizer que é um irmão, é um amigo também, né? É o padre que atende minhas confissões mensalmente, né? E, enfim, gosto muito do Padre Olegário por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa também na minha vida e na minha história. E eu também faço parte da comunidade católica Shalom, né? Eu sou membro da comunidade católica Shalom, eu sou postulante de 2º ano dessa comunidade. Na realidade de comunidade de aliança, para quem não sabe, essas novas comunidades, a maioria delas tem 2 realidades. Tem a comunidade de vida, onde as pessoas vivem com os outros membros em uma determinada casa, em um determinado local, enfim. E tem os membros da comunidade de aliança que fazem parte da comunidade, mas numa outra realidade de vida, ou seja, eles continuam vivendo com a sua família, continuam fazendo o seu trabalho, as suas atividades. Então, eu sou um padre
da comunidade de aliança, da comunidade católica Shalom, que na verdade é um outro carisma, um outro chamado que também Deus me fez para eu viver com esses irmãos e irmãs. Graças a Deus, tanto a minha vida de padre diocesano, como também a minha vida de Shalom, vivendo o carisma Shalom, eles se completam. Eu vejo muito claramente que se completam porque um ajuda o outro, sabe? Eu não vejo nenhuma disparidade entre aquilo que eu vivo enquanto padre diocesano e enquanto também membro da comunidade Shalom. Graças a Deus eu consigo assim equilibrar muito bem as duas realidades, né, para que elas dialoguem e também eu possa conviver bem com tudo isso, né? Me sinto muito abraçado também pela comunidade Shalom, por aquilo que ela representa na minha vida, também todo esse aparato espiritual que a comunidade me dá, pelo incentivo pastoral, pelo ânimo também dentro da vida sacerdotal, enfim. É uma comunidade que eu tenho cada vez mais me identificado e tem contribuído e muito com a minha vida, com o meu celibato, tem contribuído e muito com a minha vida pastoral, enfim, né? E é isso, queridos irmãos e irmãs, que eu queria partilhar hoje com vocês, né, sobre um pouco a minha história, a minha vida. Peço que hoje você possa estar rezando por mim. Hoje completo 7 anos de padre, né? Então ainda falta muita coisa para eu viver, ainda falta muita estrada pela frente, né? Então eu peço que você reze por mim, pelo meu ministério, pelo meu sacerdócio, reze por todo o meu trabalho também, para que eu possa ser um bom padre, para que eu possa ser um padre santo, né? Porque eu ouvi uma vez um padre que fazia uma pregação que dizia o seguinte: não basta ser bom, tem que ser santo. Então eu não quero ser somente um padre bom, eu quero ser também um padre santo, um padre que agrade a Deus, um padre que esteja de fato a serviço da igreja, a serviço dos irmãos, a serviço daqueles que mais precisam. E só que para isso não depende só de mim, isso depende também da sua oração, isso também depende da sua paciência para comigo, né? E nesse ajudar um ao outro, eu posso dizer que a gente vai conseguir, né? Um dia, pela graça de Deus, pela bondade e misericórdia de Deus, ser alcançados por nosso Senhor Jesus Cristo lá na glória do céu, ser um dia então conviver com Ele para sempre na eternidade. A você, tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe. Shalom!